Bom dia, gente amiga. Estamos ao vivo agora. Hoje é dia 7 de julho de 2021, iniciando o mês, iniciando o dia. Hoje é o quadro Diabos Velhos. Já estou aqui com o jornalista Kiko Nogueira. Tem muita coisa para falar, né, Kiko? Mas eu queria já começar falando uma coisa importante, porque foi uma ação jornalística do Diário do Centro do Mundo que assim, as pessoas estão comentando, mas para variar, não estão lembrando que foi o DCM que fez jornalismo de verdade e desmascarou aquela matéria completamente irresponsável da Folha de São Paulo sobre vacinas vencidas. Fez um título: milhares de pessoas receberam vacinas vencidas e tal, e assim criou um pânico generalizado, né? Criou um problema para o país e agora voltou atrás, depois que o DCM fez aquela matéria, mas obviamente não reconhece isso. Eu estava ouvindo outras pessoas comentando sobre isso desde ontem e tal, e assim, as pessoas não dão mais crédito para ninguém, né? Virou a bandalha total do jornalismo brasileiro. Mas o fato é o seguinte, que o DCM fez a matéria e está provado agora, a Folha pediu desculpa, né? Fez uma retratação de que, na verdade, eram erros do sistema do Ministério da Saúde. A gente vive encalacrado, né, Kiko, nessa coisa do mau jornalismo e do bom jornalismo no Brasil, não é isso? Antes de mais nada, bom dia, guerreiro. Bom dia, guerreira. Ô, Leandro, é uma crise do jornalismo, acho que como um todo, né? Somente na Folha a gente vê muito isso, também naquela matéria mal feita sobre a própria história da Covaxin, né? Um depoimento completamente tomado às pressas, lembra? Um afogadilho, né? E sem passar por editor, e nesse caso aí a gente mandou bem mesmo com relação a essa pataquada da Folha. Eu recebi zaps da minha família, minha irmã, que já é meio xarope, estava totalmente passada. O que eu faço? Perdeu a validade, sabe? Por ter responsabilidade e ajuda ao discurso negacionista. Você vê como é que a fake news é alimentada pela própria mídia tradicional. Sim, os caras e eles não deixam passar gancho nenhum, né, Kiko? Não deixam passar nada, né? Não deixam passar nada. E eu estou no grupo bolsonarista e eles estavam usando essa matéria. Olha aí como é que funciona, não sei o quê. E aí junta com a história do chip, da vacina e blá, blá, blá. Mas aí, o que eles usam para legitimar? Matéria da Folha, papapá. É dose, cara. É muito... E assim, irresponsabilidade no jornalismo já é uma coisa super grave. Quando se trata de saúde pública, é uma coisa quase criminosa, né, Kiko? Não sei se você lembra, uns anos atrás, a Eliane Cantanhede estava na Folha e fez um artigo mandando as pessoas se vacinarem em massa com febre amarela, mesmo que já tinha sido vacinado. Nossa, não lembro. Você não lembra disso, não? Faz bastante tempo, mas foi uma coisa assim... ela pode ter matado milhares de pessoas. Porque, não sei se você lembra, foi um surto de febre amarela que teve na região sudeste, e inclusive acusaram os macacos de estarem transmitindo febre amarela, mataram macacos, entraram em reservas ecológicas para assassinar macacos. Nossa, Leandro do céu, vou recuperar essa matéria e vou dar. Aí a Eliane Cantanhede escreveu um artigo, ela até hoje foge dessa história, escreveu um artigo dizendo para as pessoas se vacinarem de febre amarela de qualquer jeito, não esperar o governo. Só que você não pode tomar vacina de febre amarela se você já tomou, porque isso pode te matar. E aí várias pessoas, assim, uma coisa completamente irresponsável, Dá uma resgatada nisso. Acabei de olhar, o artigo dela chamava Alerta Amarelo. Alerta amarelo, exatamente. Pode ter matado milhares de pessoas, Kiko. Rapaz, que absurdo isso. Tem algumas matérias. O Miro chamou ela de musa da febre amarela. Exatamente. De que ano que é isso? 2008, claro. 2008, você vê. Claro. Essa é uma coisa contra o governo Lula, sabe? A irresponsabilidade do jornalismo brasileiro, assim, tem coisas que são incríveis, mas muito está ligado, Kiko, com essa coisa da gincanização das redações. Então, a tarefa da gincana agora é derrubar o Bolsonaro, ou derrubar algum ministro do Bolsonaro, porque isso dá status para o repórter. Aí ele perde os freios, e como não tem editor, né?
como o editor também está na gincana, ele sabe que isso vai credenciá-lo junto à chefia, eles dão a matéria. Quer dizer, mas se a gente parar para apurar mais um dia, vão dar esse furo, a gente vai perder. Porra! Se não é verdade, não tem furo. É uma loucura isso, né? Então, esse esquema de gincana é que transformou muitas das redações brasileiras, a maior parte dos jornalistas brasileiros, em tarefeiros, né? Porque gincana você tem as tarefas e você cumpre a tarefa. Não tem reunião de pauta, tem reunião de tarefa. Olha, a tarefa de hoje é derrubar o Ricardo Barros. A tarefa de hoje é derrubar o Paulo Guedes. A tarefa de hoje é derrubar o Bolsonaro. Aí os repórteres, a estrutura mental deles se modifica. Eles não vão atrás de apuração, eles vão atrás de cumprir a tarefa. Enfiar a informação para cumprir aquela tarefa. Buscar aspas para cumprir aquela tarefa. Eles não querem saber da verdade, eles querem saber de cumprir a tarefa, porque se eles não cumprirem, alguém vai cumprir, e eles vão ficar no corredor da redação ali, né, no ostracismo, porque os picaretas é o problema do superindividualismo e desse espírito de meritocracia que se instalou como regra dentro das redações da imprensa brasileira. Então, assim, o bom repórter é o que cumpre a tarefa, não é o que faz boas matérias. Então, tarefeiro é a cara do repórter brasileiro hoje. Essa história da vacina é exatamente isso. Faltou apuração básica. Assim, não podia ter soltado isso. Aquela foi, gente, olha, isso vai mexer, isso tem consequências muito graves. Vamos apurar isso direito. Será que dá para chegar no final fazer uma. Faria, inclusive, que com uma boa matéria. Uma matéria boa. Né? Falhas no sistema do Ministério da Saúde, né? Uma ótima matéria. Mas não, queria a matéria de que os brasileiros foram vacinados com vacina vencida, que é mais forte, mais poderosa, então, só que é mentirosa, né? Uhum. Levou o pânico, e o Gésen Orellana, que a gente ouviu para fazer essa matéria, epidemiologista lá de Manaus, que denunciou lá a crise do oxigênio, etc. É um cara sensacional, esse cara, viu? Sensacional. Corajoso pra caramba. Jovem, corajoso do caralho, esse cara. Vai enfrentar o pessoal lá em Manaus, cara, porque Manaus é diferente, né? Mas Manaus é uma selva, né? São Paulo também, mas Manaus é mais... Vamos dizer, o cara morre lá por nada. Sim. Lá o sistema é muito mais bruto. E aí, cara, ele disse, olha, falta também nas redações o que tinha. Meu pai foi diretor da Folha por muito tempo. Tinha um cara chamado José Reis, que era da SBPC, que era do Conselho Editorial do jornal, um gênio. E ele era o cara que cuidava de ciência, Leandro. Então, assim, não passava esse tipo. Ou se passava, o cara demitido. Levou pânico à população. É rua, não tem sentido. E tinha, claro, uma apuração mais bem feita e responsável numa área tão sensível. Né? A gente aqui não se mete a falar de ciência que a gente não sabe. Nós temos chamado aqui só... gente muito graduada, muito fodida, né? Você já falou com o Marcos Caseiro, a doutora Flor, o Vecina era presidente da Anvisa, o Gésen, entre outros. Você pega lá a fulana de tal, recebe não sei aonde o negócio e publica assim. Olha o pânico que gerou, cara. Quantas pessoas devem ter se matado numa dessa? Enlouquecido, exatamente, enlouquecido. Né? É impressionante, mas é o que você está falando mesmo. A corrida para derrubar o Bolsonaro, aí vale tudo, acaba ajudando o Bolsonaro, né? E também, Leandro, eu acho que uma precarização das redações, né? A impressão que piorou muito. É que nem o governo Bolsonaro, é um troço meio caótico, que não tem muito por onde ir, não tem uma orientação, não tem edição, é precário, não é? É a impressão que eu tenho, pelo menos, né? A Sinara, alguém falou que a Sinara... comecei a ouvir a Sinara hoje, um pouco mais cedo lá no DCM, ela estava comentando sobre isso, esse absurdo. E ela fala assim, tiraram das redações a figura do copydesk, que parece, né, o sujeito que fazia a revisão ali das matérias, que verificava se jornalisticamente a coisa estava correta, essa figura sumiu. Foram sumindo várias figuras das redações, eles foram tornando elas muito enxutas e cada vez contratando pessoas com menos qualificação, mais jovens, sem nenhuma experiência e dispostas a tudo, Kiko. Esse, para mim, que eu acho que é o grande problema. São pessoas dispostas a tudo para ascender dentro desse esquema super individualista.
né, com essa coisa da meritocracia, que é, enfim, destruíram o jornalismo com essa história. E tem uma outra coisa também que é importante que eu queria conversar contigo. Você falou ontem, você tem dito isso sempre, e eu concordo com você, é o seguinte, a CPI está se perdendo, a CPI tem feito coisas muito importantes, mas está se perdendo nesses depoimentos com funcionário, com servidor. Aquela mulher ontem, aquilo foi uma palhaçada, né? Aquela mulher assim, mentirosa, assim, mas assim, a substância final, na minha opinião, em relação àquilo, ela foi pega mentirosa, disse ali, mentindo, uma cara de pau danada, mas a substância final que sai ali no final é o seguinte, é uma demonstração clara, primeiro que o Omar Aziz não tem a menor condição de presidir uma CPI. Ele não consegue controlar minimamente a disciplina dos depoimentos. O Marcos Rogério, eles falam a hora que querem, interrompem de uma maneira grotesca, né? Eles pontuam e tal, e se o cara não consegue falar assim, olha, o senhor não consegue cortar o microfone e falar, segue o depoimento, porque aí toda hora você perde a linha do que as pessoas estão falando e do que elas estão perguntando. Aquela mulher podia ser mais bem apertada e tal, porque ela é mentirosa. Né? Mentirosa foi ali para mentir, mas ela não tinha salvaguardas, ela podia muito bem ter sido mais bem explorada, mas é tanta confusão, é tanta interrupção que o Omar Aziz permite, né? Porque é frouxo, ele não tem coragem, né, de ser assertivo com os seus pares, que é um problema, já falei, do Senado Federal, uma casa de compadres e de comadres, e aí ninguém tem coragem de se fazer, ó, não, você não vai falar. Está cortado seu microfone, você não vai falar. O Flávio Bolsonaro entra lá e fala a hora que quer, do jeito que quer, com quem quer. Um cara que nem é titular, você não vai falar, você não está autorizado a falar, não vai falar. Mas o Omar Aziz é fraquíssimo. O Renan continua muito enrolado naquelas perguntas no questionário dele. Ontem teve situações bizarras, da pessoa responder uma coisa e ele faz a mesma pergunta depois. É como se não estivesse vivendo em outro mundo. Então, de repente, o que eu acho que a CPI poderia se centrar muito, é parar um pouco e se centrar agora nas quebras de sigilo, recolher esse material e retomar, você não acha? Sim. E chamar pessoas relevantes, né, Leandro? Essa mulher ontem, essa tal de Regina Célia, a grande revelação é que ela admitiu lá no e-mail o andamento do processo da Covaxin, mesmo tendo visto irregularidades. E o resto, cara, para mim foi uma sessão de uma tentativa do senador crescer para cima de uma coitada, francamente uma Zé Mané lá, e com um detalhe, achei patético, o senador Alessandro Vieira, que está fazendo um trabalho bom, pegar no pé dela porque ela não entendeu uma pergunta de caráter, e aí cresceu e falando... Perde um tempo enorme com isso, né? Minha língua pátria, sabe? Ela é uma idiota, uma semi-analfabeta, pega os caras que importa aí, né? Agora, o que me chama a atenção, que, assim, de uma maneira colateral, é como qualquer imbecil tem acesso ao Ministério da Saúde em temas tão sensíveis como compra de vacinas. Sim. Essa mulher do quarto escalão e autorizou aí um contrato milionário, cheio de furo. Um bom achado da Simone Tebet, você viu que ela botou lá erro em português, inglês, absurdo. O tal do Dominguete, que também acho que foi patético, tinha reuniões também com caras chave dentro do ministério, e que faltava um passo para isso não virar um negócio bilionário. O sujeito que estava ali festejando, você viu, né, na quebra de sigilo telefônico, telemático do cara, ele dizendo, agora nós vamos ficar ricos. Um menino lá de Minas Gerais, com esse grau de proximidade. Então, eu acho que o que está servindo para mostrar, eu acho, e não é pelos depoimentos, mas pelo que é investigado, a completa anarquia desse governo, Leandro. É uma puta de uma bagunça. Uma bagunça institucionalizada com ladrão, miliciano, gente com revólver, que nem aquele assessor do Mário Frias, o secretário de Cultura, é um coronel, cara, que anda armado. Armado? O Mário Frias anda armado. O Mário Frias anda armado. Quer dizer, é um puta de um bacanal, é uma suruba.
E aí você tem essas figuras fazendo o negócio. E se emplaca, é coisa de 400 milhões os caras ali comemorando. Eu vou comprar uma Ferrari, vou comprar uma mansão. Imagina o que o Bolsonaro não faz com isso, o que o Flávio não se locupleta com isso também, né? Então, assim, eu acho que se está servindo para alguma coisa essa CPI, para mostrar, eu acho, através também, acho que dessas sessões meio caóticas, que qualquer um tem poder para fazer um estrago gigantesco lá. Pois é verdade. Agora, assim, os próximos passos, agora, hoje, por exemplo, tem o tal do Roberto Garcia, né? Se não me engano, é uma figura-chave, mas eu confesso para você, cada vez eu fico mais descrente dos depoimentos, porque ele vai para lá, mente descaradamente. Você falou a mesma coisa também, desde lá do início, quando não prenderam o Weingarten, criaram um problema para a CPI, porque ela não prende ninguém. Então os caras vão para lá com a certeza que podem mentir, e assim, não é uma mentira qualquer, eles são desmentidos online, em tempo real, e não vão presos. Não vão presos. E aí eles mentem e contam com o apoio daquela bancada governista maluca ali, do Heinz, Girão, esse Marcos Rogério, né? Então eles mentem, contam com o apoio desses caras e fica essa troca de chumbo ali dentro da CPI, sem nenhum sentido prático, sem nenhuma consequência prática em relação à mentira, em relação ao desrespeito total pela comissão de inquérito. Por isso que eu acho que seria muito mais producente se a CPI tivesse agora mais debruçada sobre os dados, sobre as quebras de sigilo, produzindo informação em cima disso e, a partir de então, fazendo uma nova fase. Porque ontem ela já falou, tem um outro cara envolvido, acho que é o Wilson, que ela falou o tal do Wilson, aí vão convocar o tal do Wilson, outro servidor de 19ª categoria. Mas sabe que tem uma coisa que me chamou a atenção? Ela é servidora concursada, mas ela ocupa cargo comissionado dentro do Ministério da Saúde desde 1995. Nossa, Jesus. Olha só, ela se tornou comissionada, segundo ela mesma, pelas mãos do ministro José Serra. Ela falou. E olha só, por isso que eu tenho uma coisa que eu tenho dito aqui, como é importante que a esquerda, quando assuma o poder, ocupe os aparelhos ideológicos de forma absolutamente assertiva. Uma mulher dessa é um cavalo de Troia permanente dentro das administrações progressistas, das administrações de esquerda. E deve ter sido um cavalo de Troia dentro do Ministério da Saúde durante as administrações do PT. Uma mulher comissionada pelo Zé Serra, né, e que hoje aparece como uma figura de destaque num esquema de corrupção do governo Bolsonaro. Você imagina o que é a trajetória dessa mulher em quase 30 anos de cargo comissionado dentro do Ministério da Saúde? Comissionada por quê? O que ela faz? Qual deve ser a especialidade dela? Assim, ela ficou lá dentro trabalhando contra. E aí achou agora o seu terreno fértil para participar de um super esquema de corrupção. Obviamente não está fazendo isso de graça. Não é à toa que ela teve essa coragem ontem de ir na CPI e mentir descaradamente. Porque ela sabe que se ela não mentir, ela vai em cana. E ela sabe que tem proteção, que por enquanto ela tem proteção. Agora, se a esquerda volta ao poder, se o Lula ganha eleição, eu espero que ganhe em 2022, tem que fazer, Kiko, uma varredura nessas coisas. Você tem que ocupar o Estado de verdade, você tem que ocupar esses aparelhos ideológicos, né, do Poder Judiciário, do Executivo, das polícias, do Ministério Público, tem que ocupar. E não é dessa coisa republicana pedestre, não. Tem que ocupar mesmo. Tem que tirar essa gente. Como é que nunca localizaram que uma comissionada do Zé Serra tinha um cargo dessa relevância dentro do Ministério da Saúde, a pessoa que carimba propina, né, que tem o poder, né, lá no quarto esqualão, que tem o poder de liberar a compra de R$1 bilhão em vacinas? É claro que essa mulher está trabalhando para alguém, e não é para o Ministério da Saúde, não é para o Estado brasileiro, não é isso? Perfeito. E, Leandro, como são frouxos os mecanismos aí para se interromper ou conter uma tentativa, as tentativas que certamente vai haver de roubalheira, no caso da vacina, numa indústria tão rica, né? Esse governo que foi eleito em nome de combate à corrupção, na verdade, afrouxou tudo.
Eu fico, cadê os caras aí, né? O Ministério Público, os Dallagnol, o caralho. A gente está vendo cada vez mais que servia só para perseguir o Lula e a esquerda, porque de resto não serve para nada. Tem esse caso desse reverendo, cara, né? Eu não consigo também me conformar. Como é que os caras montam a igreja e botam qualquer nome, sei lá, vão montar e bota o nome de líder Guia Mundial dos Povos, Leandro Fortes, aqui, e assim vai, né? Reverendo, bispo, o cara santo. Enfim, esse aí é o reverendo Hamilton Gomes de Paula, fundador dessa tal de Sena, associação privada, que disse que a entidade dele recebeu uma oferta de doação para ajudar essa empresa americana Davat Medical Supply a fechar um contrato para fornecer 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Esse fala conta que foi procurado pelo policial militar Dominguete, representante da Davat, para tentar viabilizar o negócio com a pasta. Segundo Hamilton de Paula, porém, o PM não falou qual seria o valor da contribuição. O reverendo foi autorizado pelo Ministério, Leandro, a intermediar a venda de vacina. Um porra de um reverendo, cara. De uma igreja que é uma picaretagem total, né? Como é que você faz? Reverendo, vai lá, pode, o senhor está autorizado pelo Ministério da Saúde, cara. Pois é. Como é que pode isso? É uma puta de uma bagunça. É uma zona. Esse Dominguete estava aí nas redes para variar. Tem vários posts o DCM deu, falando contra a corrupção, enaltecendo o Zema. E bababá, e o cara tá lá no zap dele falando: vou ficar rico, vou comprar tem um negócio, um carro de ouro. Carro de ouro. Que é a fake news da história do Lulinha, né? Lembra que eles lançaram a fake news que o Lulinha tinha uma Ferrari de ouro? Ele quer ter um carro de ouro. Pois é, assim, ele é obviamente um laranja, né? Pegaram uma figura mais desqualificada possível, um cabo da PM, um sujeito completamente desqualificado, capaz de qualquer coisa para comprar um carro de ouro, que é uma figura bem típica desse esquema do Zema em Minas Gerais, que o Zema dessa podridão, desse esgoto bolsonarista que surgiu em 2018, eu acho que ele é um dos representantes mais icônicos, porque, além de tudo, ele também é um psicopata, você vê pela aparência dele, a maneira como ele fala, mas ele é completamente ignorante. Ele é completamente ignorante e ele não tem alma nenhuma, né? Ele não tem alma nenhuma. Ele faz qualquer abuso, qualquer arbítrio sem nenhum remorso. Então, ele é uma das figuras do bolsonarismo que podem ser utilizadas assim como caso de estudo. Imagina as pessoas que estão gravitando em torno desse cara, né? Que esse cabo Dominguete foi escolhido para isso mesmo. Esse cara vamos pegar esse cara e ele faz qualquer coisa para a gente. Agora, aquilo que você falou, você imagina um cara desse ter entrada no Ministério da Saúde para negociar 1 bilhão em vacinas no meio da pior pandemia da história da humanidade, Kiko. Quer dizer, um governo que negacionista, que foi contra vacinas. Aí, em algum momento, eles perceberam, não, esse é um super negócio. É isso que vai financiar a campanha. Eles devem ter isso que vai financiar a reeleição do Bolsonaro em 2022. Vamos fazer um super esquema de corrupção aqui, vamos roubar o máximo aqui, uma parte vai para a campanha, outra para os corruptos, outras pessoas do esquema. Só que né, sempre acontece isso e acontece sempre de forma implosiva. O Luiz Miranda, que é uma figura podre também, bolsonarista, um sujeito ridículo, patético, ele percebeu que estava fora do esquema ali. E tinha um irmão, servidor, que tinha as informações que mostravam que tinha um esquema próprio lá dentro. Então implodiu. Na hora que ele falou isso, na hora que ele foi lá falar para o Bolsonaro falou: puta, fudeu. Esse cara sabe do esquema, ele está fora do esquema, eu vou ter que dizer para ele que vou investigar o esquema, mas tem que avisar o pessoal do esquema: ó, o cara está sabendo, vamos ficar cozinhando esse galo. E o sujeito não aguentou, botou esse bloco na rua. Agora, a gente está chegando na fase Al Capone, né? Agora a receita chegou no Ricardo Barros. Você vê, basta mexer um pouquinho, Kiko. Se você mexer um pouquinho nessa merda, ela começa a feder. Fizeram uma inserção rápida na vida do Ricardo Barros e já descobriram que ele estava lavando 2,2 milhões de reais. Tem um esquema, né, fraudulento,
de manipulação de dados de recursos, em que ele aparece, na verdade, ali como indício de lavagem de dinheiro de dois. Isso é a pontinha da pontinha do iceberg, porque esse cara faz negócio com o Ministério da Saúde desde o governo Temer, porque ele foi ministro da Saúde. Ele deve ter colocado as pessoas ali para fazer esse esquema. E agora estão descobrindo, sim. Mas assim, ele continua líder do governo. Por quê? Porque o Bolsonaro não pode deixar esse cara cair na estrada. O Bolsonaro tem que morrer abraçado com o Ricardo Barros. Porque se ele desgraçar o Ricardo Barros desgraça ele muito pior. Porque a gente já reparou agora que todo esquema de corrupção está dentro do Ministério da Saúde, tanto do lobby da cloroquina, como da história das vacinas, que a gente está esquecendo o lobby da cloroquina. Né? Tem bilhões, é o Carlos Wizard, é a ponta do Carlos Wizard. Tem bilhões de investimento nessa história da cloroquina que ajudou a retardar a questão das vacinas enquanto montavam o esquema de corrupção para a compra de vacinas da Covaxin da Índia. Isso tudo está aí, ó. Isso tudo está sendo esfregado na nossa cara. Tem uma CPI para cuidar disso. Então vai chegar uma hora que assim, eu tenho certeza, o Arthur Lira, por mais abjeto que seja aquela figura, ele deve ter algum instinto de sobrevivência. Ele já está vendo que lá em Alagoas estão botando outdoors, estão botando bonecos, assim, começou uma pressão para esse cara colocar o impeachment na rua, você não acha? Sim, e eu acho que ele deveria ser alvo das próximas manifestações também, botar lá o nome dele, sabe? Lembrar dele, assim como os caras botam os ministros do STF, mas ele ser citado também, além do Fora Bolsonaro. E eu fico pensando, Leandro, você que é experiente ali em Brasília, o quanto não ficou mais caro o apoio do Lira, né? O passe dele. Quanto que esse homem está cobrando do Bolsonaro? Quanto mais a coisa vai fedendo. E o Centrão como um todo, mas ele especialmente, né? Você vê que é vagabundo, é ladrão. E tá com o Bolsonaro agora, né? Mas é o que você falou, vai ficar completamente impossível a pressão. Mas até lá vai ter que pagar pesado, né? Pesado, muito pesado. O Centrão está valorizando, o Centrão está aumentando o cacife dele enlouquecidamente. Aí o que acontece normalmente? Chega uma hora que o cara não tem como pagar o cacife. Aí o Centrão desembarca. Porque o Centrão não tem nenhuma relação ideológica, ele não tem amor pelo Bolsonaro. É o seguinte, o cacife é tanto. Enquanto o cara estiver pagando, não posso mais pagar, então tchau. Ele pula, mas desembarca assim com uma naturalidade incrível, tremenda. Né? Eles não tem saída. E é a hora que o Bolsonaro vai ver que só vai ter aquele curralzinho dele lá para poder falar, porque cada vez ele fala mais só para aquele curralzinho, para aquele cercadinho, porque não tem mais nada. Olha as pesquisas, Kiko. Pesquisa do DEM, do Y, dá o Lula ganhando no primeiro turno. Né? O Bolsonaro está completamente derretido. Eu fico recebendo aí pelo meu irmão as coisas do gabinete do ódio e tal. Os caras perderam completamente o ridículo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Zé Disseu. Os caras estão tentando emplacar desde o fim de semana uma teoria da conspiração, talvez a mais louca, a mais patética, a mais ridícula que eles criaram, de que o Zé Disseu tem vídeos de 4 ministros do STF fazendo suruba com menores de idade, e que é assim que ele controla o STF, a esquerda controla o STF a partir desses vídeos que ele ameaça divulgar. Quer dizer, os caras não têm mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Eles mandam isso para os seus fanáticos, os caras acreditam em qualquer coisa, né? Eu recebi também um meme dizendo assim que a Argentina, na Venezuela e na Argentina as famílias estão comendo lixo nas portas dos restaurantes por causa dos governos comunistas. Aí pergunta assim, o que há em comum entre eles? Aí bota embaixo, o voto eletrônico. A Venezuela tem voto impresso. Eles já não conseguem, eles nem mais fazem questão de fazer uma apuração mínima, de sofisticar minimamente a fake news para que ela tenha uma cara de verdade. Não, eles inventam uma mentira qualquer, porque esse cercadinho, essas pessoas, elas já acreditam em qualquer coisa. Elas já estão tão envenenadas, elas já estão tão possuídas pelo vício da fake news, que não importa mais, eles já não têm mais nenhuma sofisticação, eles inventam uma mentira qualquer. Essa do Zé Disseu, de que o cara mantém
vídeos, né? O Barroso com menores de idade. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura total, mas está sendo utilizada como teoria da conspiração. O próprio Bolsonaro postou isso no Twitter. O Bolsonaro é o Carluxo, que é que cuida do Twitter dele, né? Então, se deixaram de novo, tiraram o Carluxo da coleira de novo, Kiko. Soltaram o Carluxo da coleira de novo para poder ele fazer essa loucura para agregar o que está sobrando do bolsonarismo, que é justamente esse nicho eleitoral de gente fanática, de louco, de extrema-direita, de fascistas, que perderam completamente o juízo, que sempre foram, né, que já não tinham nada e se apegaram a isso de tal forma que se perderem isso, aí que a vida deles não vai ter mais sentido nenhum. Mas o Lula está ganhando essa história do... E o Ciro, que está com, sei lá, 5%. Quer dizer, o PDT está gastando uma fortuna pagando o João Santana, né? Botaram o Ciro com a Bíblia na mão, fazendo aquela pataquada, e não sai, Kiko, e não vai sair. Até porque daqui a pouco vem o Eduardo Leite. Né? E aí o que tinha, o mínimo de atenção que davam para o Ciro, agora não vão dar nenhuma. Eles vão agora o investimento mesmo grande todo, inclusive da mídia, vai ser no Eduardo Leite. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer, né? Será que o Eduardo Leite... Eu tô achando que o Eduardo Leite não é gay coisa nenhuma, que é tudo marketing, cara. Será? Não é gaúcho gay. Eu acho que vai chegar lá, depois que lá era tudo mentira. Era só... O gaúcho não é homossexual. E ele é de Pelotas, né? Ele é... Engraçado que Pelotas tem esse estigma de homossexualidade. O Lula fez uma piada uma vez. Uma piada horrorosa, assim, com um amigo dele lá, um candidato, acho que era o prefeito, o deputado. Ele estava arrumando a gravata, ele perguntou, Pelotas exporta o quê? O cara falou, nossa a economia aqui é, sei lá, gado. Ele falou, não, você exporta é muito viado. E já usaram isso muito contra o Lula, porque cada homem é um homem ao seu tempo, né? Quando a gente era criança, as piadas de negros, de homossexuais, de mulheres, era uma coisa assim, que se você olhar para trás hoje, era uma coisa absurda, que você nem imagina como é que podia acontecer aquilo. Nem imagina. E aí hoje eu tenho um amigo meu, muito querido, que era um gênio, no Colégio Militar de Salvador, era um melhor aluno, um cara, um gênio, brilhante. Negro, muito negro, né, muito pobre, muito negro, mas que era talvez a pessoa mais inteligente que eu já conheci, mais brilhante. Ele hoje, inclusive, é diretor, um dos grandes, acho que talvez um dos grandes executivos do Walmart no Canadá. E ele fala, eu converso com ele sempre, ele falava que assim, as piadas de racismo naquela época eram ultra violentas, mas assim, os negros não tinham a menor condição de reagir, porque era tão naturalizado que você tinha que aceitar aquela humilhação diária, diuturna, como uma norma, porque se ele reagisse era muito pior. Por isso que o politicamente correto tem o seu mérito, sabe? Assim, ele tirou essa coisa da barbárie, né? Você hoje não pode nunca fazer aquelas piadas que se faziam de gays, de homossexuais, sem ter alguma retaliação, e é bom que tenha, né? Senão as pessoas ficam incontidas e começam a contar piadas de gaúcho. Aliás, que você me falaram que você sabe boas piadas de gaúcho, né? Você podia pelo menos contar umazinha aí pra gente, não? Vou contar uma, mas é uma piada que tem lugar de fala porque ela foi autorizada pela Márcia, lá do Grupo Diamantes, que é gaúcha. Ela mandou eu falar. Então pode falar. Mensageiro, tá? O menino foi fazer intercâmbio lá na Inglaterra. E aí o pai vai visitá-lo. E aí, guri, como está o clima aí? Está bem, papai. E o seu inglês, como está? Está no banho, papai. Mas ó, a gente não é homofóbico. A gente, como diz o Leandro aqui, é o diabo velho. Diabo velho. Diabo velho tem muitos vícios e muitas coisas ainda ruins que tem que tirar da alma, mas enfim, com o tempo a gente se livra. Mas a gente não tem orgulho dessas coisas, não. É uma coisa que a gente lembra com uma tristeza. As piadas de preto. Cara, as piadas de completamente deslocadas, absurdas, né? É incrível. E hoje, olhando para trás, você vê a violência que era aquilo, Kiko.
A violência, imagina o que era ser negro e ouvir aquelas piadas, cara. Na escola, no trabalho, era uma coisa simplesmente inacreditável. Simplesmente inacreditável. E assim, é uma coisa de homem. Você sabe que o Leandro Carnal, eu não gosto, acho aquele cara chato. Ele foi dar uma entrevista no Jô Soares, isso é engraçado, ele tem uma proteção muito grande, as pessoas não comentam, né? Assim, mas ele foi dar uma entrevista aqui, quem buscar essa coisa no YouTube, me chamou a atenção, eu achei uma coisa super escandalosa e nunca vi maiores discussões sobre isso. Acho que o Jô Soares perguntou se ele gostava muito, se ele amava o que fazia, ele falou que era igual um absorvente feminino, que ele está no lugar mais prazeroso que ele gostaria de estar na vida. Ele abre a entrevista falando isso. E você vê, o grau de proteção em cima dele é tão grande que isso não o transformou num pária. E pouca gente lembra. Eu acho até que foi uma coisa que rapidamente... O próprio Jô Soares não deu encaminhamento a isso. Passou para outro assunto rapidamente. Rapaz, entendeu? O que é impagável a memória de um diabo velho, né? Pois Você já lembrou duas pérolas aqui que eu não tinha ideia. Essa da Cantanhede eu vou aproveitar agora, que é um crime. Ninguém lembra. Crime. Tem tudo a ver com o que a gente... Como é que o Miro chamou ela de quê? O Miro chamou de quê? De Musa da febre amarela. Musa da febre amarela. Cara, eu lembro que ela pode ter matado milhares de pessoas. Pode ter matado com essa coluna. E essa história do Karnal, que escroto, mesmo ali naquela época, quer dizer, já é uma coisa deslocada. Não, isso faz pouco tempo, Kiko, não faz muitos anos, tem poucos anos, 5, 6 anos. Leandro, eu acho esse cara insuportável. Olha, é uma dessas picaretagens que ganham o mundo, né? Que é autoajuda levada a um outro nível. É filosofia para quem tem preguiça de ler, Leandro. Ele dá lá uma figadinha com você. Filosofia para Dom Doc, para classe média, iletrada, exatamente. Aí cheio, ele parece uma fábrica de biscoitos da sorte, de biscoitos chinês da sorte, né? Aquelas frases, aquelas coisas, né? Ele fala muito bem, aqueles dentes grandes, falando o tempo todo assim. E ele tem um programa na CNN que é uma vergonha alheia total. É ele e duas moças muito bonitas. Uma delas é a Gabriela Prioli. A outra é uma mocinha, uma mocinha super descolada, sabe? Assim, super arrumada, descolada, né? E ele, o tiozão com as duas gatinhas. É uma vergonha alheia absurda. Eles ficam tratando de temas muito profundos, né? Assim, seria o amor uma condição da alma? Seria o amor uma condição da alma? Nesse domingo nós vamos conversar com o Leandro Karnak sobre o amor nesses tempos de ódio. É assim, aí é coisa para Dondoca, é coisa para quem faz constelação familiar. Já vou falar de constelação familiar? É a cloroquina da psicoterapia. Né? Eu ia falar que a astrologia, mas não vou não, porque tem muita gente aqui, todo mundo sabe que eu sou pisciano com ascendente touro e tem medo, né, de me enfrentar, porque você sabe que pisciano com ascendente touro é um cara perigoso, né? Então, você tem um salvo-conduto para fazer essas piadas da própria astrologia. O Leandro não gosta de astrologia porque ele é pisciano ascendente em touro. Exatamente. Não, é uma discussão que é um loop, ela não termina nunca, porque exatamente isso. É típico de pisciano negar que é pisciano. Leandro, você é o pisciano típico, guerreiro. Típico, assim. Aposto que depois você vai fazer seu mapa astral e segue ele assim, aí chega no público fazendo, eu odeio o mapa astral. Típico de pisciano. O Olavo era astrólogo, né? Ele era astrólogo, ele é astrólogo, não? Acho que ele ainda tem essa coisa, escreveu sobre isso. Tem um cara da Abril, cujo nome não vou declinar, pois foi diretor lá, que ia no Olavo. O Olavo já tinha um lance meio de seita, de guru. E ele fazia mapa astral e recebia para sessões jornalistas e pessoas assim, vamos dizer, intelectuais, não, mas... É mesmo? Tipo uma sessão espírita? Tinha espírita, não. Rapaz, eu não vou nem falar de espiritismo, que eu tenho um bode disso também. Depois que meu pai morreu, preciso contar isso. Um vizinho nosso,
chega lá e fala, tem uma carta do seu pai. Desculpa abrir meu coração aqui, mas assim, cara, isso é uma chantagem emocional tão dura para uma família que sente a dor do luto, né? E aí era uma picaretagem, eu li aquilo e falei, meu, isso aqui é uma falsificação tão grotesca. Tinha lá, um beijo para o Kiko, para a irmã dele mais nova, sabe, todo o repertório de uma vida que era conhecida dos vizinhos, mas enganou a família. Até hoje tem gente que fala, olha aí, falei para vocês que não sei o que, desceu... Completamente pilantra, não tinha nada. Seu pai era kardecista? Não. Imagina, kardecista nada. Papai não era católico. Morreu ali rezando a Ave Maria e o Pai Nosso. Ele acreditava naquilo e praticava aquilo, mas nunca foi espírita, coisa nenhuma. O que eu quero dizer é como tem gente que acaba... eu não estou generalizando, não, todo espírita, porque daqui a pouco começa aí. Mas cara, se aproveita da sua fragilidade. Sim, cara. Mas é assim que funciona a religião. É assim que funciona a religião. Para o seu tio, para a sua irmã, e a pessoa fica, olha, eu sabia, sabe? É enganação pura, velho, enganação pura. E o Olavo, eu acho que vai nisso aí, ou ia nisso aí também na astrologia. A pessoa quer ter o viés de confirmação. Eu sou pisciano ascendente, por isso que eu sou assim. Exato. É isso aqui. Assim. E você é assim, mas eu conheço o pisciano ascendente que é totalmente diferente de mim. Porque a lua dele é diferente. A posição da lua dele quando nasceu era completamente diferente das... bom, então tá explicado, pô. Eu acho que o Zé Serra, o Zé Disseu e o Zé Serra somos assim, de datas, acho que o Zé Disseu é 16 de março, eu sou 18 de março, o Zé Serra é 19 de março, então são figuras bastante diferentes, mas certamente porque a Lua estava em posições diferentes quando a gente nasceu, né? Então, são todos piscianos, mas completamente diferentes. Ô, Leandro, sabe o que só nesse capítulo aí, já que a gente já está aqui divagando, cancelado pelos espíritas, na Veja São Paulo eu cobria teatro, tá? Aliás, puta, que maravilha, pensando retrospectivamente, que privilégio. Puta, que vida maravilhosa, hein? Puta que Mas aí, duas coisas que eu tive que ver em compensação. O Oswaldo Montenegro, não sei se você é fã dele, eu fui obrigado a assistir para resenhar o Oswaldo Montenegro. Aquela peça dele de jograis medievais? Não, é pior que isso. Tinha aranhas, tinha pessoas fantasiadas de aranha. Subindo nas paredes? Subindo nas paredes, rapaz. É uma coisa assim absurda e ali ainda cantando. Enfim, sobrevivi. E as peças de uma tal de Zíbia Gasparetto. Sim, uma espírita famosa. Que ficou milionária, enganando as pessoas, dizendo que ela recebia o espírito do Molière, tá? Para escrever aquelas peças de merda. De merda. Eu me conformava com bons atores, mas eram atores... Eu não sei se estava na moda espiritismo, o que era. Mas, cara, você fala, coitado do Molière. Cara, isso tinha que ser punido. Ela também psicografava, sei lá, escritores famosos, né? Sim, Machado de Assis. Pinturas também, não tinha pintura também? Pintava Van Gogh. O filho era o filho também é o pintor, o filho é o pintor. Dagoberto Gasparetto, que aí ia pintar o Van Gogh, Rafael, o Renascentista. Monet. Aquela bosta. E o cara vendia. Ele inventava assinatura, copiava, era uma falsificação. Só que como ele dizia que incorporava o espírito do fulano, nossa, é um Van Gogh. Não é um Van Gogh, filho, é o Zé Mané Gasparetto, te enganando. E eu lembro que era coisa assim de uma puta grana. Essa mulher ficou rica, mãe. É a mãe dele, a Zíbia, fazendo essa picaretagem. Sei lá, a peça O Mistério dos 10 Francesinhos, por Molière, Zíbia Gasparetto. Altas produções. Como é que pode isso? Está assim estampado isso aqui. É uma pilantragem, é picaretagem. Mas não. O nego ia lá e pagava para assistir isso aí.
Tá bom, ô, Kiko, olha só, aconteceu um problema aqui agora, eu preciso vou até conversar com o Chedes, né? O Zé Disseu está combinado para as 9h30. Aí ele apareceu aqui, eu deixei ele aqui esperando no estúdio para a gente terminar aqui e chamar ele, mas ele foi embora. Ele confundiu. Ah, ele confundiu? Putz, que pena. Poxa, que pena. Se eu soubesse que ele tinha confundido, eu tinha chamado ele para conversar conosco. Mas é porque estava marcado para ele às 9h30. Né? Depois do Diabos Velhos, eu não sei se ele confundiu, enfim, mas é uma pena, porque eu queria tanto conversar com o Zé Disseu, eu gosto tanto dele, ele gosta muito de mim também, a gente conversa sempre fora aqui nos bastidores, e eu queria muito ter trazê-lo para cá, eu não achei. É uma pena mesmo, sabe? A gente às vezes passa por esses perrengues aqui, né, Kiko? Ainda bem que não falou mal dele, né? Pelo menos dele a gente não falou mal, né? Isso é tudo, né? Ai, gente do céu. Ele é peixe, ascendente touro também? Ele é peixe, ele é pisciano, não sei se é ascendente touro, vai ver que foi isso, né? Vai ver que foi isso, é. Grande Zé Dirceu, que pena, que pena, que pena. Pois é, vou ter que ficar então agora sozinho, depois de você ir embora aqui, vou ter que ficar sozinho conversando, né? Já estava com uma puta expectativa de conversar com você. Ô Sara, não tem como conversar com ele, explicar não o que aconteceu? Não tem como? Ele foi embora chateado, não? Pô... Mas assim, estava combinado. Inclusive, eu mandei para ele cedo, às 9h30, entre o Zé Disseu e tal. Pois é, já é a segunda vez. Primeiro foi o Zé de Abreu, agora o Zé Disseu. Vou parar de chamar o Zé, então, né, Kiko? Acho que eu não dou. Aqui, ó, Zé de Abreu está sofrendo boicote do Zé aí, ó. É isso aí. Cadê? Que essa porra, tristeza, rapaz. Eu soube que o trompetista está na área também, é isso, Sara? Para conversar com a gente? Não. De repente a gente pode trazer outra pessoa aqui para conversar. Teve Bom, a gente depois precisa falar com o Zé, né? Desculpa. Enfim, acontece. Pois é, cara. Eu não vi ele aqui. Se eu tivesse visto, eu tinha saído aí para você ficar com ele. Eu não vi ele na sala. Que pena. Eu vi, mas achei que... Não, acontece muito isso. Eu chego um pouco mais cedo, fica vendo a gente falar, na 9h30 eu chamo. Acontece quase que sempre, quase todos os Diabos Velhos. Eu achei que ele estava fazendo isso. Eu vi ele aqui, eu vi que eles apareceram, eu achei que ele tinha ido, sei lá, ao banheiro, beber água e tal. Mas agora eu tô que ele saiu porque ele achou que iria às 8h30, está dizendo que deixou um recado, dizendo que tem uma agenda muito pesada, tem outras coisas para fazer. Eu até acredito, sim, Zé tem uma agenda permanentemente cheia, mas é uma pena porque eu tinha tanta coisa para conversar com o Zé, rapaz, queria tanto, inclusive, esclarecer essa coisa dessa fake news maluca, né, completamente desvairada, de que ele tem vídeos com suruba e com crianças e o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, enfim. Mas é isso, Kiko, acontece, a gente está aqui para isso mesmo, né? Para poder improvisar quando for necessário, não tem nenhum problema. Sai na chuva é para se queimar. Eu fico aqui com você, te fazendo companhia, te dou uma mãozinha aqui, ó, virtual, até chegar alguém, até a Marília está fazendo aqui a nossa... Pois é, então vamos continuar aqui o nosso assunto, está muito bom esse assunto sobre espiritismo. Agora, Kiko, eu te falar uma coisa, sabe que eu nunca tive essa vida que você teve no jornalismo, né? Pode ser escrever sobre teatro. Eu sempre desgraçadamente me credenciei para cobrir coisas ruins. Eu comecei como repórter de cidade, muito jovem, fazia muito sucesso como repórter de cidade em Salvador. Mas aquele ímpeto juvenil, entrava em tudo quanto é buraco, metia tudo quanto é encrenca. Aí os caras, aí quando tinha viagem de turismo e tal, mandavam um cara que cobria turismo. Pô, me manda disso aí, não, você vai lá para os infernos fazer matéria lá no sertão, estou matando gente e tal. E a vida toda, eu viajei muito, eu trabalho, conheci o mundo. Graças ao jornalismo, eu viajei pelo mundo, mas sempre para coisas ruins. Porque você é pisciano em touro. Exatamente. Se fosse para fazer coisa ruim. Fui várias vezes, por exemplo, para os Estados Unidos, era sempre para coisa de tráfico de drogas, bandidagem de brasileiros nos Estados Unidos, lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, sempre coisas ruins. Nunca era uma coisa maravilhosa. Você sabe que o único jabá que eu tive interessante na minha vida foi no Estadão, quando eu estava em Brasília, aqui, logo que eu cheguei em Brasília, era muito jovem, que me mandaram para Caldas Novas para fazer uma matéria que era um jabá dessa pousada do Rio Quente. Não sei se você ouviu falar, que é uma pousada em cima do Rio Quente, uma coisa maravilhosa, que eles estavam pegando publicidade dessa pousada, eles deram. Aí tiveram pena de mim e me mandaram para lá. Mesmo assim, me mandaram e pensaram, mas tem que fazer a matéria, não é só para curtir, não.
Eu fui para a Pousada do Rio Quente, aliás, delicioso. Sabe quem encontrei lá? Aquele Luciano do Vale. Luciano do Vale. Luciano do Vale que morreu. Que morreu. E, Sim, cara, você lembra como ele foi demitido? Porque ele estava comendo uma bolacha cream cracker. Lembra disso? Não lembro. Bom, foi por isso. Usaram como argumento. Ele foi para a Band, não se acertou, etc. E ele estava bebendo um copo de uísque cheio até a tampa, assim, inchado. Isso já tinha sido anos depois da demissão. Enorme, mas, né? Cara, a gente está falando aqui do jornalismo que a gente é sobrevivente e estamos fazendo esse trabalho. Você está fazendo, né, aqui no DCM um negócio incrível que você está trazendo aqui com análise, uma qualidade que você tem, da sua acuidade e o apuro jornalístico que você tem também. Enfim, incrível. Mas você é um sobrevivente. Quantos não morrem, Leandro, de desgosto, cara? Vanucci, é o Vanucci. Desculpa, o Vanucci. Você está falando, o cara tem uma carreira, não sei o quê, e aí é cortado por um motivo ou outro, sabe? E o cara se mata, velho. Se mata mesmo. Você está falando do Vanucci mesmo, né? O Vanucci, aquele. Agora, eu não sabia, ele estava comendo uma cream cracker quando entrou a câmera no programa de esporte que ele fazia. E aí, não sei o quê, motivo de piada, tal, foi demitido sumariamente. Eu não sabia, não lembrava disso, não. Eu sei que ele se notabilizou antes de morrer por aquela entrada completamente loucaço, lembra? Na Copa do Mundo 2006, dizendo que a África do Sul é logo ali. Então, eu acho que isso é depois que ele começou a beber de tudo. Isso já era na Rede TV, eu acho, assim, final de carreira na Rede TV ou na Bandeirantes, não sei se. Ele já estava loucaço, tomando remédio e tal. Já, mas eu estou lembrando disso porque nós estamos aqui na trincheira e vamos aqui continuar, assim, se Deus quiser, por muito tempo. Vamos fazer o Reich de 1000 anos aqui no DCM. Pois é. Quantos caras não seguram a onda, meu caro, e começa a beber, começa a ganhar, se matar. Tem um cara da Globo que se matou, Juan Ocerim. Foi demitido e se jogou. Essas corporações não têm coração. Quando a gente vê nego puxando o saco de patrão como puxa, né? A Cantanhede, entre outros, o Bonner chorando quando morreu o Roberto Marinho no Faustão. Lembra disso? Lembro, claro. Ele chorou, meu. Se eu fosse a mãe do cara, eu falava, toma vergonha na sua cara, você não chorou assim por causa do seu pai. Tá chorando por causa do patrão. E aí, cara, por um motivo ou por outro, claro que geralmente financeiro, corta o sujeito, acaba a vida dele, né? E ele sim, ele está na Globo, ele acha que se ele saiu de lá, acabou, porque ele, na visão dele, muita gente chegou no topo. Eu, quando era professor de jornalismo aqui na faculdade, aqui em Brasília, peraí que entrou um negócio aqui. Eu tinha alunos e alunos que falavam assim, o meu sonho é trabalhar na Globo. Eu falei, gente, assim, isso não é um sonho de ninguém. Assim, você ser um empregado de uma empresa não pode ser o seu sonho, você tem que ter outros sonhos, né? Você não pode achar que a sua carreira se resume a uma trajetória até chegar à Globo, e no momento que a Globo já estava virando uma coisa decadente, como é hoje, né? Então, mas assim, o cara chega lá, virou repórter da Globo, aí ele, para permanecer no emprego, ele acaba fazendo qualquer coisa, porque ele acha que depois da Globo ele não vai ter vida, e é verdade isso, o cara acaba e se mata. Tem gente que sai da Globo e passa a vida toda tentando resgatar a imagem que ele tinha na Globo, e não tentando se recriar. Tem algumas pessoas que conseguem, e conseguem muito bem, aliás, se recriar. Mas você vê, por exemplo, o Luiz Carlos Azenha, que foi um repórter importantíssimo da Globo e tal, e se recriou na Record, depois criou o Viu o Mundo, é um jornalista, né, que tem independência, mas tem gente que não consegue, que se entrega e fica vivendo desse passado o resto da vida, né? Fica vivendo desse passado, lembrando a vida toda que era da Globo, porque quando eu estava na Globo, porque eu fazia isso na Globo, porque lá na Globo e tal, não sai dessa armadilha. Eu acho que a gente tinha que pensar, aliás, é uma boa ideia, viu? Acho que você é um cara que podia capitanear isso muito bem, da gente bolar um curso de jornalismo a partir da mídia independente.
né? Um curso de jornalismo que pode ser um curso do DCM, ou pode ser uma coisa DCM, 247, fórum, enfim, para formar um outro tipo de jornalista, que tenha uma outra mentalidade, que pense de outra forma e que tenha filtros críticos que esses tarefeiros não têm mais. O que você acha? Acho uma boa ideia. Vamos bolar isso aí? Vamos pensar nisso aí a sério. Gostei. Vamos. Gostei. Você falou que o Azen, se você é amigo dele, precisa trazer o Azen aqui, né? Pois eu já pedi, cara, mas ele estava enrolado. Tá? Vou tentar falar com ele. Eu gosto muito dele, é um cara muito legal. Não sei se ele pode também por conta da Record. Era isso. O problema era isso, era o problema da Record. Tinha a Record. Se a gente trouxer alguém da Record para cá, a Record vai perseguir. Deixa o Lula voltar para o presidente da República, porque aí a Record vai aderir de novo ao governo, aí a gente estaria tranquilo. Exatamente. O Leandro, tem uma notícia dramática, trágica, acontecida no Haiti, que eu queria chamar aqui a nossa atenção da audiência. O presidente do Haiti, o Jovenel Moise, ou Moise, não sei como é que se pronuncia, foi morto em casa, a tiros, na capital Porto Príncipe, nessa madrugada. O premier interino também afirmou que a primeira-dama, Martine, foi ferida, né? Tomou um tiro e foi hospitalizada. O Jovenel tinha 53 anos. O Joseph afirmou que foi um assassinato odioso, desumano e bárbaro. Um grupo de indivíduos não identificados, alguns dos quais falavam em espanhol, atacou a residência privada do presidente da República, a residência do cara, por volta da 1 da manhã, e foi lá e executou o sujeito. E aí diz assim: todas as medidas estão sendo tomadas para garantir a continuidade do Estado e proteger a nação. Rapaz, que coisa que é o Haiti, né? Tem uma questão nessa história mais interessante, de fundo, que é mais interessante. O Jovenel já vinha denunciando há algum tempo que o Haiti estava começando a ter umas movimentações de manifestações de rua muito estranhas. Olha só. Que estavam sendo incitados por grupo de extrema-direita, exatamente o mesmo roteiro da América Latina. E assim, quem estava por trás? E ele já tinha escrito uma carta dizendo que se ele fosse assassinado, provavelmente seria assassinado por grupos econômicos interessados do setor elétrico, que estariam interessados na privatização e na tomada absoluta do sistema de energia do Haiti. O fato de ter pessoas falando espanhol entrando, a Espanha, parece que os grupos econômicos da Espanha, esses ligados à energia eólica, eram um dos grupos que mais faziam pressão sobre o Haiti. Então, assim, manifestações de rua incitadas pela extrema-direita, chamando o Jovenel de corpo, o mesmo roteiro. Entendi. Pode ser um cenário pago por esses com certeza. Entraram para matar a família, né? Para matar ele e a mulher, porque no Haiti o sistema é assim. Né? E assim, agora, é o mesmo roteiro. As grandes corporações estão virando grandes organizações criminosas. Miliciano. O roteiro no Brasil foi o mesmo, mas sem assassinato, porque não precisou, porque tinha o Poder Judiciário aqui para resolver isso. Tinha o Sérgio Moro. O jagunço aqui era o Sérgio Moro. Então, o que eles fizeram? Deram o golpe aqui no Brasil, a mesma coisa. E estão tomando agora, o ato final é a Eletrobras. Estão dominando o sistema de energia do país. Pegaram o pré-sal, tomaram conta do pré-sal, fatiaram a Petrobras, estão vendendo refinarias, estão desmontando o setor energético brasileiro e agora privatizaram a Eletrobras, vão tomar conta do sistema energético. E aí esses grandes grupos, essas grandes corporações que mexem com energia vão entrar e vão tomar conta do país. Não precisaram matar a Dilma nem o Lula, porque eles já tinham o esquema mais sofisticado aqui da Lava Jato, do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Deram um golpe na Dilma, neutralizaram a Dilma, e quando viram que o Lula ia ganhar a eleição em 2018, prenderam o Lula, colocaram ele numa masmorra, para que servisse de exemplo, que é mais ou menos um assassinato. Só não foi porque o Lula é resiliente pra caralho, né? Saiu da prisão e está dominando de novo. Mas, assim, se ele soubesse que o Lula ia sair da prisão de novo, eles tinham matado lá atrás. Tinham matado. Então, assim, a ação do poder econômico no mundo hoje, ela é uma ação mercenária mesmo. Só que no Haiti eles não precisam ter cuidado, porque o Haiti, infelizmente,
apesar de ter uma história lindíssima na sua origem, você sabe da Revolução Negra. A Revolução Jacobina, É. né, no século XVIII, final do século XVIII, os escravos tomaram o Haiti, tomaram o poder no Haiti, ficaram 12 anos. Se tornou uma república antes de qualquer outra nação do Caribe, da América Latina. E aí o Haiti foi condenado, Leandro. Aí o primeiro grande boicote ao Haiti foi por causa disso, foi o quê? Dos Estados Unidos e apoiado pela Europa, né? Pela França, pela Inglaterra. E aí fizeram o primeiro grande boicote a uma nação, foi o Haiti, os jacobinos, né, da Revolução do Haiti no final do século XVIII, que acabou com a escravidão, libertou os escravos e matou todos os brancos. Matou todos os brancos. Todos os torturadores de negros, todos os donos de fazendas que matavam e torturavam escravos foram simplesmente executados, outros pularam a cerca para a República Dominicana, né, para Dominica, como se chamava na época, e o Haiti, que poderia ter sido, aí foi cercado, foi destruído, e nunca perdoaram o Haiti por isso. Nunca. Se você pegar a ilha, né, a Dominica, que ela era exatamente partida no meio, né, Kiko? Sim, né? De um lado é a República Dominicana, Isso. E do outro lado é o Haiti. É. Um lado extremamente miserável, desgraçado, que nunca foi perdoado, e o outro que teve todo o apoio do mundo, tá, dos Estados Unidos, que teve uma ditadura brutal, bancada pelos Estados Unidos, né? Não sei se você leu o livro do Vargas Llosa chamado... Como é o nome? Tem um livro do Vargas Llosa, puta merda... Esqueci, sobre a ditadura do Trujillo lá na República Dominicana, um negócio enlouquecedor. Mas é isso. Lá no Haiti eles não têm nenhum prurido, no Brasil tem que ter um pouco mais. Mas se eles soubessem que o Lula estaria agora ganhando no primeiro turno, eles tinham matado o Lula atrás, Kiko. Pois é. A Festa do Bode. Obrigado, Alcides. A Festa do Bode é um livro... Você vê, o Vargas Llosa, que é um puta do Nacionais, é um livro maravilhoso sobre a brutalidade da ditadura do Trujillo na República Dominicana nos anos 60, bancada pela CIA. Uma coisa que você lê e você simplesmente não acredita que se passou na história recente da humanidade, tamanha a brutalidade e a violência da ditadura do Trujillo na República Dominicana. E os Farsantes, também trazido como os comediantes do Graham Greene, você já leu? Não li. Que é passado no Haiti, e ele ajudou a popularizar o vocábulo Totomacut, que eram as milícias do... Como chamava o cara lá? Papadoc. Duvalier. Exato. Puta livro. Depois virou um filme com a Elizabeth Taylor e o Richard Burton. Mas é uma tragédia, né? Como esses caras... Infelizmente, eles nunca serão perdoados por conta de ter feito essa Revolução Negra. Nunca o mundo vai perdoar. Estão condenados ali. E aí vira essa coisa, né, rapaz? Um assassinato do presidente na casa. Que segurança tem lá, né? O que você faz no Haiti? E muitos estão vindo para cá ainda para ser desacursoados. O último haitiano famoso foi aquele que profetizou para o Bolsonaro e desapareceu. Seu governo acabou. Lembra? A gente tentou achar esse homem. Claro que ele está escondido. Esse cara, hein? Agora, era para ser, né, cara? A gente aqui um empreendimento modesto. Os caras que tem sucursal lá em Brasília, depois que ninguém se interessou em achar esse homem. Na hora. Se fosse você do lado, na hora. Vai, gruda nele. Não sei nem se está vivo, hein? Pois é, onde é que será que está esse cara, né? Você não é mais presidente, assim, o cara surgiu o Bolsonaro ficou até impressionado, não conseguia reagir aqui. Foi engraçado aquela imagem. O Bolsonaro não consegue reagir. Acabou. Aquele sotaque engraçado que tem de francês falando português, ou do haitiano. Você não é mais presidente, Bolsonaro. Parecia aí um voodoo, né, cara? O espírito. Pois ficou todo mundo sem ação, segurança, tudo, ninguém acreditava naquilo, né? E assim, uma coragem do cara, porque aquele era um momento de ascenso do Bolsonaro. Ele estava bem ali, não era um cara que estava sendo acusado, pelo contrário, estava na fase, né, da lua de mel dele com o poder ali, com a imprensa, com tudo. Você acabou, Bolsonaro. Você não é mais presidente. Olha só,
Eu estava procurando aqui, eu queria ver, fiquei agora curioso saber. Depois, você sabe que a gente pode, às vezes, tem um negócio chamado efeito Mandela, que é você ter certeza de uma coisa que você viu, participou, vivenciou, e às vezes as pessoas descobrem que aquilo não existiu. Não, então eu estou procurando aqui. Aliás, Sara, se você puder ver para a gente, é legal. Essa entrevista do Karnal. Já 2 pessoas me mandaram mensagem. Não, eu vi também, é muito escroto aquilo, mas eu queria muito ver de novo, porque eu vi aquilo, fiquei puto, acho que cheguei a escrever no Twitter e nunca mais, e fiquei impressionado que nunca mais ninguém comentou aquilo. E agora eu falei aqui, agora eu queria ver de novo, sabe? Se você conseguir achar a entrevista do Leandro Carnal no Jô Soares, porque eu acho que vale a pena aqui, porque aqui nessa essa coluna da Eliane Cantanhede, a gente tem que resgatar, porque essas pessoas fazem essas coisas e se escondem e ficam quietinhas, né? Para o resto da vida, ficam quietinhas ali, torcendo para ninguém mexer nessa merda, né? O Karnal esteve. Você sabe, por exemplo, tem um caso clássico nesse da Poliana Brita, que apresenta o Fantástico, a repórter Poliana Brita, que é uma pessoa assim, adorável, uma pessoa doce, é uma repórter de qualidade. Falaram bem dela mesmo. É uma pessoa muito, muito querida, é uma ética, é uma jornalista da melhor qualidade, trabalhando na Globo, presidente Fantástico, e além de tudo é uma pessoa muito correta, muito assim, todo mundo gosta muito dela. Por isso que, por exemplo, ela foi para o Fantástico e ninguém nunca levantou, nem colocou como curiosidade, nem como piada, o fato de que ela cometeu uma gafe horrível que circula há muitos anos no YouTube, não sei se você já viu, que ela gagueja na hora de falar da beatificação do Papa Paulo VI, do Papa João Paulo II, lembra disso, não? Ela assim, e o Vaticano... E o Vaticano anunciou hoje a beatificação do Papa João Paulo II. Ela se confundiu e ficou do Papa João Paulo II. E ela, eu não acredito. Não acredito que você nunca viu isso, Kiko. Rapaz, mas você tem uma memória, hein? Ela fala assim, e o Vaticano anunciou hoje a beatificação do Papa João Paulo II. Pior do que do pau é o pau do Papa. O pau. Aqui fala do Paulo, né? Ela tinha que falar do Papa, do Papa João Paulo II. Mas ela é tão querida, você estou contando isso aqui com coisa assim, não afeta em nada a imagem nem a história dela, porque ela é uma ótima repórter e uma pessoa muito querida. Mas é muito engraçado isso, né? As pessoas, assim, no caso dela, eu até ajudo a esconder, porque ela não merece ser lembrada por isso de jeito nenhum, porque foi, obviamente, né, uma gafe ali de quem está falando ao vivo e tal. Mas esse do Leandro Carnal e esse da Cantanhede eu faço questão de levantar, porque assim, não pode esconder essas coisas desse cara, porque são hipócritas. Porque são hipócritas, né? Essas pessoas são hipócritas, elas têm que ser desmascaradas. De vez em quando, alguém tem que pelo menos falar alguma coisa dessa história. Né? Falando de memória de Pisciano. Sabe o que eu acho imperdoável no Karnal? Eu vou te dizer também, naquele Cortella, tem aquele sotaque, ele fala assim, eu achei que fosse gaúcho, caralho. O cara é paulista, eu não entendo porque ele fala assim. Ele inventou um sotaque, né? Ele inventou esse jeito, não sei porquê, mas é a covardia intelectual. O Karnal estava lá com o Moro, cara. O Cortella, que é um cara progressista de uma trajetória aí decente, honesta, com causas identificadas com o campo democrático, se calou nesse período todo do golpe. E eu acho que o intelectual covarde é o pior tipo que tem. E aí abriram espaço para o Olavo de Carvalho. Esses caras podiam ter feito frente ao Olavo no terreno do olavismo, sabe? Nas redes sociais, na mídia, enfim, chamar o Olavo para o pau, deixar ele surfar. O Karnal não serve para nada. O Karnal é um homem esquisito, não se sabe muito bem o que ele faz, e ele dá palestra sobre, já disse aqui, livros que as pessoas têm preguiça de ler, enganação pura. E quando precisou dele, Leandro, e ele foi consultado para falar sobre o golpe, sobre não sei o quê, ele não tinha nada a dizer. Ele estava lá
com o Moro, estava jantando Isso, com o tirou Moro. foto com o Moro tomando vinho, dizendo que estavam trocando, legal. pessoas inteligentes trocando ideias maravilhosas. Por quê? Porque eles dois estavam sendo contratados a peso de ouro pela PUC, eu acho que de São Paulo, do Rio Grande do Sul, para fazer o mestrado lá, fazer pós-doc. Né? Então, assim, é tudo grana aqui. Você sabe alguma coisa engraçada que aconteceu comigo? Uma vez eu fui aqui na Livraria Cultura de Brasília, que já fechou, que eu queria comprar uma obra de Hegel, que eu nunca tinha lido, que me falaram que era uma coisa que tinha sido reeditada, uma obra muito antiga, acho que 1812, chamado a Lógica, a Filosofia da Lógica, uma coisa assim, não, a Ciência da Lógica. E aí eu virei pro vendedor que estava lá me ajudando, falei, vem cá, eu preciso de uma obra tal de um filósofo chamado Hegel. Aí ele falou, você é filósofo? Eu falei, é filósofo. Aí ele disse, não, filósofo aqui, a gente só tem os mais famosos, que é o Cortella e o Pondé. Os mais famosos é muito bom. Eu estava falando de Hegel, que é o pai da filosofia moderna, o filósofo ocidental mais importante da história. Ele falou assim, não, aqui a gente só tem os mais famosos, que é o Portela e Pondé. Esse Hegel aí, quem é Pascal? Rego não tem, não. Sabe o que é isso? Antigamente, você já deve ter visto, antigamente havia livrarias que tinham os livreiros, que você falava a obra, o cara discorria sobre a obra. Hoje, coitado, um trabalhador que estava um menino contratado ali, não tinha a menor ideia. Eu só tenho os mais famosos, eu fui ver mesmo, tinha 200 livros do Cortella e do Pondé, assim, um do lado do outro, sabe? Só os mais famosos. Falei, pois é, o Hegel é um cara, né? Esse Hegel aí? Esse Hegel tem que comer muito feijão para chegar nos pés do Pondé e do Cortella. Até uma notícia importante aqui, a nossa correspondente lá do Deep State, a Sara Vivaco, mandou, sobre o Assange. O Supremo Tribunal lá do Reino Unido disse que o juiz Baraitser concluiu que o Assange tinha condição clínica delicada, segundo especialistas determinaram. O tribunal não permitiu que os Estados Unidos apelassem de nenhuma das conclusões factuais relativas à condição do Assange. Os Estados Unidos estão tentando a deportação do cara para morrer numa cadeia lá nos Estados Unidos. O que diz muito também sobre a política externa do Biden, que continua igualzinha. Querem matar o Assange. Querem tirar lá da cadeia onde ele está morrendo, no Reino Unido, para ser executado lá nos Estados Unidos. Para servir de exemplo, Kiko. Para servir de exemplo, mofar numa cadeia americana. É exatamente como Roma agia em relação aos seus insurgentes na Europa, seus insurgentes nas colônias. Não basta matar. Não basta matar. O Hegel passou por isso, né? O Hegel passou por isso, né? Isso. O Hegel sofreu. Assim, você tem que pegar a pessoa, colocar que os romanos pegavam um insurgente, botavam dentro de uma jaula, arrastava pelas ruas para as pessoas baterem, jogava e depois pendurava e deixava morrer de fome e de sede ao público. Para todo dia a pessoa passar lá, ver o cara morrer, porque não basta você punir, você tem que dar o exemplo para que nunca mais ninguém faça. É o movimento de todo o império, né? O Assange mexeu com o império, né? Ele mexeu com o sistema do império. O império continua intacto, continua fazendo as mesmas coisas, sem nenhum escrúpulo, só que ele não aceita que essas entranhas tenham sido colocadas para o público ver. Então ele tem que punir, isso é uma questão de honra. Ele já deve ter feito 1000 ameaças ao Reino Unido, né? O Reino Unido é extremamente dependente dos Estados Unidos do ponto de vista da política externa e se submete sem nenhum constrangimento aos Estados Unidos. E tanto que, né, a questão do Assange é um Assange clássico. O Assange teve o asilo político dado pelo Equador, mas nunca pôde sair da embaixada. Não pôde entrar num avião e ir para o Equador. Sim. Nunca. Porque se ele saísse da porta, era preso. Mas ele não tinha o salvo-conduto de ir num carro da embaixada. Você sabe que o carro também é território equatoriano, seria, né? Se ele ia entrar como foi a vida toda.
Os brasileiros, os latino-americanos que correram para as embaixadas do Canadá, do México, enfim, da França, eles não ficavam presos na embaixada, eles eram transportados para o aeroporto e levados embora do Brasil. Assim, nunca permitiram, porque os Estados Unidos não permitiram. O cara ficou, acho que 7 anos, né, dentro da embaixada do Equador, amarelando, amarelo, problema até de icterícia, porque não tinha medo de tomar sol e levar um tiro de um franco-atirador na... Aí, pronto, é um sujeito, é um martírio, é um mártir. E eles querem, mas querem porque querem levar esse cara para os Estados Unidos para que sirva de exemplo para todo mundo. É uma pena, né? Esse cara, na verdade, deu uma contribuição civilizatória como poucas pessoas deram no mundo, né? Uma coisa bacana, uma notícia boa aqui, a gente tem nesse sentido, não estou comparando com o outro, mas a libertação do Pilha, que bom, né? Que o cara foi... Porra, finalmente, né? Uma loucura isso aí, né? Pelo amor de Deus, né? Botaram lá. Ele estava com cartaz Bolsonaro genocida, mofando na cara. E ele foi preso esse tempo todo por desacato, Kiko. Esse crime nem existe. Isso é um crime de país de 15ª categoria, né? De país ainda que vive sob o jugo do colonizador. Isso é uma herança da colônia, de desacato ao colonizador. Você não imagina, o cara não pode reagir a uma violência policial, um abuso, porque senão qualquer coisa que ele fala, se ele olhar na cara de um PM, o cara prende por desacato. Tá me olhando? Eu mandei não olhar, olha para baixo, tá preso por desacato. Assim, é um crime subjetivo que é utilizado, claro, como foi utilizado de forma política, totalmente. Levou porrada, foi torturado, né, chamado de petista. Ele caiu dentro do esquema de masmorra do bolsonarismo, que estavam procurando alguém para se vingar. E aí, porra, o sistema judicial passou a agir de uma forma kafkiana, né, de tal maneira que ele não conseguia se livrar. Um cara com essa acusação não conseguia se livrar, ficou sendo preso, jogado para lá e para cá sem roupa, passando frio, fome, levando pancada e tal, uma coisa maluca. E agora que ele conseguiu, na verdade, ele não está livre, né? Ele conseguiu uma progressão penal, ele continua preso, mas em prisão domiciliar. Ele está em progressão. 4 meses em cana. 4 meses. Estão tratando dele como se fosse um homicida. É impressionante, quer dizer, é a máquina bolsonarista, é o resquício do lavajatismo, é a extrema-direita que tomou conta do Ministério Público, do Poder Judiciário, que tem lá os seus elementos, os seus prepostos, que continuam atuando. E o Pilha foi pego para dar exemplo também. É como o Assange, como você bem falou, mas guardado as proporções, é a mesma coisa, é para servir de exemplo, para que ninguém mais tenha coragem que ele, porque o Pilha, não sei se você conhece ele aqui em Brasília, tem coragem pra cacete, Tem mesmo. Meter o microfone na cara, de enfrentar fascismo. Aí, cara, Barbosa vai lá e enche o saco. Lembra que o Aloysio Nunes mandou, seu filho da puta. Lembro, ele entrou. Ele incomoda, o Pilha incomoda muito, corajoso incomoda muito. Então, o que são 9. Fala, se você quiser ir pro seu pilar, eu seguro a onda aqui, hein? O nosso querido Fernando Miller mandou a Poliana Brita é o nome dela, né? Mandou o videozinho da beatificação do pau do Papa. Eu vou mostrar aqui, ó. Roma se prepara para a grande cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II amanhã. Roma se prepara para a grande cerimônia de beatificação do Papa João Paulo II. Essa minha memória é uma desgraça. Eu não queria ser. Assim, repita, a Poliana Brito é um doce de pessoa, é uma jornalista da melhor qualidade, ética, queridíssima e tal. Mas eu estou falando o seguinte: assim, primeiro o seguinte, todo mundo que está ao vivo está sujeito a cometer uma gafe, todo mundo, né? A gente mesmo aqui engasga, fala bobagem, eu chamo o Miro Borges de Ciro Borges, toda hora esqueço que não. Mas assim, mas a minha memória é ruim, eu tenho uma memória cruel. Eu nunca esqueço essas coisas aqui, porque são as coisas que, na verdade, eu vivo para esses momentos, para lembrar dessas coisas. Mas é isso, mas eu prefiro lembrar se achar. Ô Miller, Sara, vocês acham o Karnal fazendo essa piada machista absurda, ridícula, dizendo que ele é como um absorvente feminino, ele está no lugar que dá prazer, né?
Ô, Leandro, eu tenho impressão... Você em reunião de família deve ser aquele cara que todo mundo tem medo, né? Porque você lembra o que seu tio fez em... A vida toda. Né? Tiveram medo do meu sarcasmo. Tia Zezinha, ó. Eu lembro, hein? Eu sempre tive muito pavor de gente hipócrita aqui. Muito pavor de gente hipócrita. Assim, pô, vem cá, quem é você? Eu sempre sei essa fala. Quem é você para estar falando isso? Para estar apontando o dedo para as pessoas? Você, fulano, que fez isso. Eu não esqueço que você... Sabe, as pessoas hipócritas são muito danosas, né, Kiko? São muito... Assim, todo mundo tem vícios, tem segredos, tem alguma vidraça, né? Tem algum telhado de vidro, então não fica apontando o dedo para os outros, né? Essa coisa, pessoas que defendem a família. Porra, se alguém da minha família, as pessoas, a direita da minha família, todo mundo. É inacreditável que o Bolsonaro defende a família, que vocês da esquerda querem destruir a família, que só tem vagabundo. Minha família é cheia de gente vagabunda. Você a vida toda traiu as mulheres, traiu todo mundo, sabe? Aprontou todos, aí tá defendendo família, cara. Tá defendendo. O Bolsonaro defendendo família, cara. O cara tá defendendo a mulher. Mulher assim, e as mulheres são tudo só para comer gente. Exatamente. Vai cagar. Usa as mulheres tudo para lavar dinheiro, para fazer esquema criminoso, né? E aí defendendo a família, cara. Que história de defender a família, que coisa mentirosa, né? Inescrupulosa. Esses pastores, todos envolvidos com estupro, com abuso sexual, com exploração de menores, aí todos defendem a família, todos defendem. A Flor de Lis defendendo a família? Tá com o namorado novo, hein? Mentira. Juro, tá com o namorado novo. Tem homem que é corajoso, hein, cara? Tem homem que é corajoso, rapaz. Olha isso, meu. Se bobear, é o mesmo cara lá que namorava Damares. Não, é outro. Esse cara é o santo guerreiro, né? A gente soube que é o Pedro Zambada, hein? Pedro Zambada namorando a Flor de Lis. Pedro Zambada aqui defendendo a família no DCM, né? Muito bom, meu querido. Eu vou fazer meu job. Vai fazer seu Pilates, eu toco aqui. Já vou. Trabalho e bastante superchat, né? Tô vendo bastante superchat. Bastante superchat, muita gente entrando aqui com super chiques, que é esse nosso ingressozinho simbólico, está dando super certo. E é claro, a gente tem 5 membros, né? No mínimo, eu peço para todo mundo aqui, a nossa meta é super singela. Já entrou pelo menos um membro que eu estou vendo aqui. Eu espero que até o final entrem outros, que a gente tem muita coisa para falar. Daqui a pouco a gente começa a transmitir a CPI também, não é isso, Kiko? É isso mesmo. E vamos rezar pelo Pedrão lá com a Flor de Lis, né? Tentar tirar esse caminho aí. Tem que avisar o caboclo. Você já teve um amigo assim, você fala, ó. Não é bom, isso é chave de cadeia, mas o cara tá empolgado, né? Demais. Você vai, rapaz, isso é chave de cadeia. Ela mudou, ela tá diferente, não é assim? Não tem nada mais nada do que ela era antes. Você vê a mulher atrás do cara com uma faca na mão, né? Valeu, Kiko. Beijão para você. Tchau, tchau. Vai lá fazer o seu exercício matinal. Um abraço. Olha só, continua aqui. Vou aproveitar e fazer um voo solo rápido. Estamos com 2.120 pessoas. Diabos Velhos sempre traz uma audiência muito boa, porque essa conversa de manhã com o Kiko, eu já falei para vocês, né? Eu tenho uma certa ansiedade infantil com quarta e sexta, porque assim, a gente acaba descambando para conversar coisas engraçadas, coisas da nossa vida, coisas que têm relação com o jornalismo, com o noticiário do dia, com o que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas assim, como nós somos da mesma geração e a gente tem a mesma sintonia, né, da nossa geração, a gente assim volta para a quinta série, volta para o ensino médio, vai na faculdade, volta assim, a gente tem muita sintonia geracional, e só quem sabe como isso funciona, sabe como é bom você encontrar alguém da sua própria geração, é mais ou menos como encontrar alguém da sua infância, da sua própria família, para conversar coisas que dizem respeito à sua vida, e acaba que muita gente no chat também entra nessa sintonia, mesmo que não seja da nossa geração, porque sente que assim, essa coisa, todo mundo tem empatia, mesmo com pessoas, né, que você se distanciou, mas que são da sua geração, que lembram das mesmas coisas que você, que tinham as mesmas impressões, os mesmos preconceitos, né, e que tem as mesmas experiências de superação, enfim. É sempre muito bom o Diabos Velhos, eu fico muito feliz que vocês gostem também, que vocês participem, que vocês deem risadas, que mandem perguntas, que participem dos chats, mas principalmente, gente, que nos ajudem, porque olha só, teve gente que entrou com super stick de R$22, é o início do mês, eu fico feliz demais.
pagou o ingresso é de 99 centavos, tá? O ingresso que a gente pede aqui, que é simbólico, não é obrigatório, né? Não tem, né? Não, sabe, é uma coisa, uma ação solidária de amigos. Então, todo mundo que entrar aqui, se puder, já entra e bota um super stickzinho de 99 centavos, ou 1,99, ou 1,49, tem vários valores. Ou se você puder, esse aí de 22,90 é um ótimo super stick. Mas, se você puder, tá bom? Mas não deixe de colocar pelo menos 99 centavos, que é super legal para a gente poder manter o nosso fluxo aqui de financiamento da nossa live e do Diário do Centro do Mundo. Aqui na nossa cartilha colorida, nossa cartolina colorida, feita aqui pela Saragóis, né, essa cartolina bonita e tal, que se enquadra no fundo, assim, você vê que dá para ver ainda aqui o Paul McCartney ali atrás, né? É muito legal essa cartolina, eu acho ela muito bonita. Então, nessa cartolina tem todas as opções para você se tornar membro. Tem membro básico, R$ 2,99, bronze, prata, ouro e membro diamante, R$ 99,99. E o momento é agora, início no mês, dia 7 de julho. Dia 7 ainda entrou o salário, às vezes entrou um pichuleco a mais aí e tal, você está com uma grana, conseguiu economizar e falou, pô, quer saber de uma coisa? Vou me tornar membro diamante do Diário do Centro do Mundo, porque aí eu vou poder participar do grupo de WhatsApp do Membros Diamantes, que é o grupo de WhatsApp com todos os trabalhadores e trabalhadoras do Diário do Centro do Mundo, com vários colaboradores, né, com sim, uma coisa que fica 24 horas no ar, é muito legal. Vocês ajudam a gente a definir a linha editorial do DCM, a sugerir pautas. É uma experiência de vida, viu, gente? Vale muito a pena. Se você tiver uma grana aí separada e puder pagar por mês R$ 99,99, por favor, se sinta à vontade. Mas o que é bom mesmo é você se tornar membro básico por R$ 2,99 por mês. Dinheirinho. Merrequinha. Uma caixinha de fósforo por mês, você entra, se torna membro, ajuda o Diário do Centro do Mundo, financia o Diário do Centro do Mundo, nos ajuda a nos preparar para a guerra política que se avizinha, a combater o assédio judicial, pagar os advogados, pagar as atividades dos profissionais do Diário do Centro do Mundo e proporcionar para a gente condições de fazer outras reportagens, documentários, enfim, as atividades que a gente tem. Tem muitas aqui para fazer, né? E que depende muito dessa ajuda de vocês, porque a gente não tem ninguém mais para pedir essa ajuda. Ninguém. Nem governos, nem bancos, nem empresas, nem corporações. Pelo contrário, essa gente não gosta da gente e não vai nos ajudar. Então, dependemos, como sempre, muitíssimo que vocês entrem e façam que nem as pessoas que estão fazendo, entrando, mandando uns super stickers aí de 99 centavos, 4,90. Um mandou agora de 99 centavos também, enfim. Todo mundo ajudando, tá bom? Vamos ajudar mesmo. E se tornem membros. Nós temos uma meta singelíssima de 5 membros por live. Já acho que só temos 1 ou 2. Eu espero, como sempre, que hoje não seja o fatídico dia. A gente já tem um membro, né, Sara? Só estamos com um membro, ó. Faltam 4. Enquanto vocês aí estão pensando como se tornar membros, eu vou contar o que aconteceu aqui, porque eu anunciei o Zé Disseu, meu amigo, meu querido José Disseu, a quem eu admiro profundamente, que é um homem de extrema coragem, de extrema importância para a história brasileira, está sendo vítima de um massacre de fake news, foi preso injustamente nesse esquema da Lava Jato, corrupto, do Sérgio Moro e companhia, né? Mas que tem uma coragem, uma resiliência incrível, Zé Disseu, e por isso que eu admiro muito ele. A gente tinha marcado para ele, só que ele achou que era às 8h30, e não às 9h30. E a partir das 9h30 ele tinha uma série de compromissos. Aí ele entrou aqui, uma hora eu estava conversando, eu vi ele aqui no bastidor, eu falei, olha, o Zé está esperando, está ouvindo a nossa conversa para esperar entrar 9h30. Aí ele saiu e mandou avisar, gente, desculpa, eu não vou poder ficar mais, porque 9h30 eu tenho compromisso. E aí ele achou que era 8h30, enfim, houve um mal-entendido. Uma pena que houve esse mal-entendido, porque eu gosto muito eu converso sempre com o Zé Disseu, gosto muito de ouvi-lo. Ele é um sujeito extremamente lúcido, tem uma capacidade de análise da realidade brasileira fantástica e tem uma história política com poucos homens e poucos políticos tem no Brasil. E, repito, está sendo alvo de uma teoria de conspiração que só pode ter saído da mente doentia
do Carlos Bolsonaro, que é um menino que precisava ser tratado, né, que precisava de ajuda médica. No entanto, o pai utiliza ele para esses fins sórdidos, bota o menino na coleira, fica atiçando ele, e uma hora solta ele da coleira, ele vai para o Twitter, para o WhatsApp e tal, e começa a produzir essas coisas malucas, dizendo que o Zé Disseu, codinome Daniel, que era o codinome dele, que ele usava nome falso aqui no Brasil na época da ditadura, tem uma série de vídeos de ministros do STF fazendo suruba com menores de idade. Assim, uma coisa. Esses caras têm um problema, um problema freudiano gravíssimo. Eles têm um problema com sexo que é uma coisa inacreditável. Eles estão sempre falando, né, de cu, né, de bunda, se preocupando com quem dá bunda, com quem não dá bunda, né, e falando de sexo com criança. Eles são pervertidos. Eu tenho a impressão que eles todos foram, de alguma forma, abusados quando eram crianças, nesses grupos de extrema-direita. Eu acho que deve ser algum tipo de batismo neofascista, que era abuso sexual, porque eles são todos traumatizados e só falam disso. É que nem essa ministra Damares, que agora está sendo aí acusada de estar com um homem casado, ou seja, hipócrita, né? Porque é a ministra da família, a evangélica, que defende a família, que menino é de azul, menina de rosa e tal. Está aí, tendo caso com um pastor evangélico. São todos hipócritas, todos vagabundos, todos idiotas, né? E todos pervertidos. Todos pervertidos, só falam de sexo de criança, de não sei quem deu a bunda, que esse craninho é homossexual, isso é do demônio e tal. É a gente mais nojenta que eu já conheci na vida. Como repórter, mais de 30 anos, jornalista em Brasília, eu nunca vi gente tão nojenta na minha vida como esses bolsonaristas. Nunca vi. Assim, doentes, pervertidos, psicopatas, maníacos, dementes, né? Vivem disso, dessa coisa nojenta. E os caras aí pega esse pobre desse caso. Gente, qualquer pessoa que observa esse menino percebe que ele precisa de ajuda. Já que ele nunca deve ter tido carinho quando era criança, né? O pai botou ele contra a mãe quando ele tinha 17 anos para ele ser candidato a vereador. Foi candidato a vereador para derrotar a própria mãe, amando do Bolsonaro. Você imagina o que é o ambiente que esse menino foi criado? Você imagina o ambiente que foi criado o Flávio Bolsonaro, que hoje tem um linguajar de miliciano, de marginal, de bandido, que chefia um esquema criminoso monumental, desde sempre, roubando dinheiro de funcionários. Você imagina o que era a casa desses caras? Como é que o Bolsonaro criava esses meninos? De que maneira esses meninos foram educados? Aquele Eduardo Bolsonaro, um menino completamente tapado, gente. Tapado. Né? Que deve ter sido assim, a mesma coisa, colocado numa coleira e foi atiçado, criado na corrente para virar uma besta fera, burríssimo. Aí essa besta fera solta e é eleita com 2 milhões de votos, gente. Olha a encrenca que a gente se manteve. Então a gente tem que sair dessa encrenca, né? E vamos sair. O Lula está aí liderando e vai ganhar a eleição no primeiro turno, viu? Assim, eles ficam arreganhando os dentes, vão dar golpe, vão dar nada. São burríssimos. São incapazes de organizar um campeonato de ping-pong. Quanto mais um golpe de Estado, são burríssimos. São burríssimos. É gente de 15ª qualidade, dementes, indigentes intelectuais, e cercados de militares, tudo bandido. Estão levando as suas armadas para o esgoto junto com eles. Cada vez que aparece um esquema de corrupção, tem um coronel. Na rachadinha tem coronel. Na vacina tem coronel. Estão levando as suas armadas para o esgoto junto com eles. Olha, é uma coisa extremamente lamentável. Extremamente lamentável. Sara Góes, vamos ler os superchats aí que tem. Você está por aí, Sara? Ou você fez que nem o Zé Disseu? Ah, tá aí. Sara Góes, o que aconteceu com o Zé Disseu? Que pena que a gente não vai conseguir falar com o Zé, né? Porque eu estou aqui, ó, chateado. Tem entrevistado que falta, tudo bem, não tem gás, mas o Zé... Tem convidado que falta que tá tudo bem. Foi assim, porra, faltou, tudo bem, tá vendo? Mas o Zé, eu queria tanto falar com ele, rapaz, assim, porque o Zé é tão injustiçado, é tão perseguido, é um homem tão importante para o país, sabe?
Mas ele já acabou de me mandar uma mensagem dizendo, olha, desculpa pelo mal entendido, de fato, não tem problema, a gente vai remarcar, eu volto para a gente conversar. Então, o Zé, aqui a casa dele está convidadíssimo, tá? É ótimo, ele é muito gentil, tá tudo bem, foi um mal entendido. Seria legal se ele voltasse na sexta, eu já sendo bem abusada, né? Que inclusive é dia de diabos velhos. Seria legal ter 3 diabos velhos aqui, né? E aí na hora que ele apareceu, eu já boto ele no ar. Ele comendo roupa. Leandro, tem superchat de rumo aqui, agora realmente só teve um membro. Ah, não, gente. Olha, antes de começar a ler o superchat, por favor, são 5 membros por live. Daqui a pouco eu vou começar a transmissão, vai me dando dor de facão, sabia? Vai me dando dor de facão. Dor desviada. Não pode mais falar isso, Sara Góes. Não pode mais falar, dor desviada. Dor desviada? Desviada. Oxi. Dor desviada, gostei. Desvia aqui pro baço, né? Chega a me dar dor de facão aqui. Falando, Sérgio, porra, só tem um membro, cara. Hoje é início do mês. Todo mundo já paga os boletos. Será que a gente chegou num platô? Isso aqui é uma dúvida séria. Que se todo mundo que está aqui participando já é membro, aí não tem mais como ter membro? Será que é isso? É nada, estou vendo aqui, porque aparece o selinho do lado do nome da pessoa, né? Muitos não membros aqui no chat. E será que as pessoas não podem se tornar? Será que é difícil? É complicado se tornar membro, é isso? Sabe o que eu tô achando, Leandro? Que você criou uma dinâmica muito tóxica de se humilhar para as pessoas se tornarem membros, viu? Gente, por favor, dá um tempo hoje aí, é quarta-feira. Eu vou ter que sair correndo, fazer almoço voando, porque eu tenho que sair hoje 2h da tarde aqui para levar minha filhinha pequena no pediatra, que é a consulta dela, né, ordinária. E sim, eu não posso ficar muito tempo aqui pedindo membro, senão não posso me atrasar para o almoço. E tem a CPI, tem um monte de coisa para a gente falar, tem superchats. Vamos lendo os superchats então, Sara. Tenho certeza que quando acabar o superchat, a gente vai estar com nossos 5 membros. Vamos lá. Estou contando com vocês, gente. Deixa eu subir aqui. A Lúcia Helena Teixeira Nogueira fala, bom dia, DCM, meu ídolo já é de seu, Itaiandu, Minas Gerais. O Luiz Filho fala, eu lembro, Leandro, a Catanhede falou para as pessoas se vacinarem de novo, e aí elas pegavam hepatite. Leandro, na época aqui no Ceará, o pessoal estava querendo matar soninho, que o pessoal, até perguntei para o grupo Diamante o que é soninha, e aquele macaquinho pequeno parece um mico, né, que não faz mal a ninguém, o bichinho fica nos miquinho. A Milene Chaves fala, foi uma matança de macaquinho, uma aberração e uma crueldade. A Rejane Simões fala, ingresso pago. A Vilma Gonçalves, parabéns, Kiko Leandro, de todo o DCM. O Mário Pradal fala, bom dia, Kiko Leandro, companheiro do DCM. A precarização também acabou com a ética e o profissionalismo no país. Aí vai meu pingo para os amigos. Ele está falando sobre a discussão que vocês estavam tendo em relação ao jornalismo, né? O Charles Carmo fala, parabéns pelo programa. O Paulo Kozinski fala, cheguei, já chego pingando e dando like. O Joaquim Silvino fala, Leandro, daí a importância de investir nos coletivos digitais, segundo o Sérgio Amadeu, já que a disputa se dá pelo WhatsApp. Vocês topam montar esse coletivo? O que você acha, Leandro? Eu acho perfeito. Sabe? Você viu que hoje a gente conversou, eu e o Kiko aqui, de fazer um curso de jornalismo, poderia ser um curso de jornalismo da mídia independente, não só do DCM, para formar um novo tipo de jornalista, né, Sara? Porque esse jornalismo que tem aí, eu acho que ele não tem salvação, sabia? Os coletivos são importantes, tá? Eu já fiz essa defesa, trabalhei com coletivos, inclusive. Tem coletivos funcionando, mas a gente tem que trabalhar, acho que mais na formação, preparar novos jornalistas para o Brasil. É verdade. O Felipe Souza fala, Pelotas tem fama porque foi muito rica e muitos jovens de lá iam estudar na Europa. Aí eles voltavam de cabelo comprido, brinco, e o povo começou com essa história. Eu não sabia disso. O Gilberto Geraldi fala, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novidades, o tempo não para, a poesia de Cazuza vive. A Milena Pinheiro fala, autoajuda para quem tem preguiça de ler. É o Pedro Superti. É um cara que, inclusive, Leandro, nossa, você vai adorar ele. O cara consegue misturar astrologia com coach. É sensacional o Instagram dele. A Ana Pinto fala, melhor definição, carnal, fábrica de biscoito.
Carna, fábrica de biscoito Chine. É isso? Karnal é fábrica de biscoito chinês, aquelas mensagenzinhas que vem dentro do biscoito chinês, aquelas de autoajuda. Nossa, eu tenho um aqui, ó, que eu achei tão irônica, que tá, sei lá, 2 anos aqui, que ela fala assim, seu futuro é mais gostoso que esse biscoito. Eu não sei o sabor do biscoito, porque eu tenho alergia. Você sabe que aqui em Brasília, eles não botam mais mensagem, é número da Mega Sena, né? É, aqui, ó, vem atrás, o número atrás, ó. Tem um ódio dessa mensagem, porque eu não sei o sabor do biscoito. A Milena Pinheiro fala, na casa do cacete, né, com ascendente na PQP. Que você tinha pedido pro pessoal mandar o signo, né? Leandro, de novo rolou isso, o pessoal meio-dia mandando superchat. Superchat pra gente, meio-dia? Signo. Tipo, o pessoal mandando assim. Eu acho que virou, a gente acabou criando uma outra dinâmica do pessoal mandar superchat que tem a ver com a gente, para o Pedro ficar confuso. O Edilberto Teixeira Pires fala assim, os amigos deveriam conhecer o Espiritismo, conforme Allan Kardec, para saber discernir e perceber. O Kiko conhece José Herculano Pires, um jornalista. Você conhece José Herculano Pires, Leandro? Não conheço. O W Leão 13 fala, mais ingressos e likes, pessoal, aperte o Tchê Dirceu. A Aline Molina fala, chama o Zé do Caixão para uma sessão espírita, porque você falou que o Zé não vinha, aí o pessoal começou a sugerir outros Zés. Zé do Caixão para uma sessão espírita. Zé do Caixão morreu, né? Zé do Caixão morreu já. Menino. O Salmi Sobrinho fala, também sigo o espiritismo. O grande problema é porque muita gente vai lá pelos fenômenos relatados e não pelas mensagens nas obras do Allan Kardec. O Zamil Cavalcante manda superchat só para dizer que o DCM é essencial. O Edu Negão, Instrumentos para Capoeira, que é o Eduardo Negão, ele fala, salve Lê e Ki. Eu sou ex-sargento do Exército, GCM, historiador, mestre de capoeira, artesão e ativista social. Me manda o link que eu troco um dedo de prosa com vocês aí. E aí ele mandou um e-mail para a Marília agora, estão conversando. A Elisa Arregui Maia fala, bom dia, diabos velhos. O Alcides Ágio fala, Leandro, há um espelho entre a família do ditador Torrijos e a família do Bozo. Vide o livro A Festa do Bode, do Vargas Llosa. A Kátia da Rocha Pita fala, o Cortella de Londrina, Paraná, daí o sotaque dele. Ele foi meu professor na PUC de São Paulo em 77. Aí o pessoal do chat ficou assim, poxa, 77 o Cortella já era professor. O Alan Costa fala, passem um vídeo, né? Passem um vídeo do Pilha azucrinando o Alexandre Garcia na fila do embarque do aeroporto. Sensacional mesmo. A Milena Pinheiro fala, eu sou o Leandro Fortes da família. Que massa. O Rodrigo Bambu fala assim, Leandro, você conversou com o Kiko sobre a questão dos militantes do PCO expulsando direitistas do ato? Qual foi o saldo dessa conversa? Segura aí, Leandro. O Guga Boa Vida fala, Leandro Chorão, casos muito legais, Força Zé de Seu. O Vicente Moreira Rodrigues fala, Leandro, você conheceu o Aristide Moreira, que trabalhou na sucursal do Jornal do Brasil nos anos 80? Eu não eu conheci o Aristide Moreira, um jornalista muito conhecido. Conheci ele, inclusive, acho que ele morreu recentemente, ano passado. Enfim, é um cara, um super jornalista. Mas eu não conheci pessoalmente, não trabalhei com ele, mas conheço a história dele, eu conhecia o trabalho dele como jornalista. O Guga Boa Vida, ele volta e fala assim, chorão, que fala que você é um chorão melhor do que o Guedes, porque você traz dinheiro. Mas não trago membros mais, Sara Góes. Não sei o que está acontecendo.